Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo esteja em vós. Amados, é com saudade, de estarmos mais juntos, mais perto. Fica difícil, aí fica com saudade, com vontade de bater um papinho, Mas nós temos que confiar em Deus. Inclusive, o que nós vamos meditar nessa noite fala de oração, fé e confiança. Alguns textos nós vamos ler aqui, mostrando que nós não precisamos ter medo. Nós que cremos no Senhor Jesus, cremos na palavra dele e que desejamos cada dia mais crescer no conhecimento da sua palavra, das suas promessas. Então não precisamos de ter medo. Precisamos sim de orar mais, exercer fé e confiança. Aí nós seremos abençoadíssimos. Então que os irmãos, nesse momento, nós vamos orar. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, o Príncipe da Paz, te agradecemos por esse dia, por esse momento. Te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Te agradecemos pela fé, pela paz, pela esperança. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelas tuas promessas. E nós estamos e devemos, cada dia mais, estar voltado o nosso coração, espírito, alma e corpo, para a tua palavra, para o teu trono, porque só o Senhor pode nos dar a vitória. Por isso, Pai, sonda o nosso coração, e o Senhor conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E nós queremos te pedir que o Senhor nos capacita cada dia mais. Nesse momento, quando vamos ler a tua palavra, que o Senhor abra os nossos olhos, ouvido e entendimento espiritual, para que possamos crescer cada dia mais. Lembramos de que o Espírito Santo que habita em mim e em você, ele começou a boa obra em nós, e ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, o Senhor. Vamos nesse momento abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler capítulo 8, verso 31 a 39. Romanos, capítulo 8, 31 a 39. Leiamos. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Que diremos, pois? Momento. Eu perdi onde eu estava aqui. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, o texto já nos diz, né? Nós não temos que estar tristes, nós não temos que estar preocupados, não temos que estar ansiosos, não temos que estar com medo, porque nós temos Deus conosco, o Senhor está conosco. O próprio Jesus Cristo, quando disse aos discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E ele diz, no final do versículo, ele diz assim: porque eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, amados, como é importante nós pensar na palavra de Deus e queremos cada dia mais conhecer mais da palavra de Deus, conhecer das promessas de Deus, porque aquilo que Deus promete, aquilo que está escrito na palavra dele, ele cumpre, ele vela em cumprir a sua palavra na nossa vida. Então, amados, eu quero deixar com os irmãos em Hebreus capítulo 7, verso 25. Olha que palavra tremenda. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, amado, olha que coisa tremenda. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele intercede por nós. Ele vive para interceder por nós. Jesus diz a palavra que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E por isso ele está sempre como sacerdote, intercedendo diante do Pai em nosso favor. Agora, uma coisa que nós temos que prestar atenção também é que precisamos exercer a fé que Deus tem nos dado. A Bíblia diz que ele concedeu a cada um de nós uma porção de fé. Agora, precisamos de que essa fé seja crescida. E a palavra de Deus nos diz que é a palavra de Deus, é o meditar na palavra, é o estudar a palavra, é alimentar da palavra, é que aumenta a nossa fé. Confiança na palavra. Então, amados, temos armas poderosas em nosso favor. Nós temos a oração como a maior arma em nosso favor. Por isso, a palavra até nos diz que nós devemos orar sem cessar. Precisamos orar sem cessar. Quero ler com os irmãos também, em Hebreus 11:6, onde fala da fé. O texto diz assim, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Olha, irmãos, que tremendo! Deus nos deu uma porção de fé e ele espera de nós que nós colocamos essa fé em prática. Sem fé é impossível agradar-lhe. Não adianta nós orarmos como essa arma tremenda, poderosa que o próprio Deus nos ensinou, mas se nós não exercermos fé. Então precisamos de orar e exercer fé.
E fé, o que é fé? Fé é a gente ter certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Então, amados, não precisamos ter medo de nada, não precisamos de ficar preocupados com morte, com a mortandade que está acontecendo, não precisamos ficar preocupado com essa paradeza ou com a destruição de tanta coisa que acontece por aí afora, a destruição monetária, né? O trabalho, a falta de trabalho, o pessoal, muitos adoecem até, além de adoecer emocionalmente, preocupados, também perde o poder aquisitivo. E essa falta de poder aquisitivo leva a dificuldades. Mas precisamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele cuida de nós. Então precisamos de saber que o texto diz assim, voltando ao texto, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Então, temos que ter a certeza que conversando com Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E aquilo que falamos para Ele, crendo na Sua palavra, podemos ter a certeza que vai se cumprir. Então, nós temos essa coisa maravilhosa da fé. Precisamos ter fé, porque a fé é que nos leva a vencer o mundo, a vencer todas as coisas. Quero deixar ainda em 1 Coríntios, nos fala também daquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios 15:57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não temos que temer derrota, não temos que temer as coisas que estão acontecendo, porque em Deus nós faremos proezas, em Deus nós somos abençoados, é Deus que nos dá a alegria, a paz, a fé, a esperança e a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que temos que fazer no sentido profundo, de um exame profundo na nossa mente e na nossa consciência, é se nós estamos realmente crendo no Senhor Jesus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. A Ele nós devemos toda a adoração e todas as petições e ações de graças, porque só Ele merece isso e só Ele pode nos atender. Em Gênesis, nós vamos ver alguma coisa aqui, algumas experiências de muitas pessoas que passaram, mostrando que Deus sempre cuidou deles e, consequentemente, Ele cuida de nós. Então, em Gênesis, fala de Noé, que quando o mundo estava numa situação horrível, tremenda, como nos dias de hoje, de tanto pecado, de tanta tristeza que o homem causa ao coração de Deus, e de tanta impaciência e de tanta blasfêmia, de tanto desprezar a palavra de Deus. Então Deus mandou um dilúvio. Então Deus olhou e Ele encontrou um homem que confiava nele, que esperava nele. Dentre a humanidade toda, Ele encontra Noé e a sua família. E Ele então, conversando com Noé, no seu grande e infinito amor e misericórdia pela humanidade, ainda que fazendo coisas que não agradavam a Ele, entristecer Ele cada dia mais, Ele chama Noé e convida Noé a fazer uma arca para a salvação da sua família. Porque Deus ia destruir todo o restante da humanidade.
porque somente Noé e sua família estava agradando a Deus. E Deus então manda um dilúvio, mas antes do dilúvio ele espera Noé fabricar uma arca. E ele fabrica a arca e ele era desprezado, criticado, zombado, mas ele continuou fazendo a arca. E quando ele completa a arca, Deus então fala com ele que entrasse ele, a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos, num total de 8 pessoas. Então, de milhões de pessoas que já existiam, apenas 8 pessoas foram salvas. Noé foi salvo pela arca. E nós temos uma arca hoje, e a nossa arca hoje é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso meio de salvação. Esse é o meio da sua salvação. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creia nele, porque Deus, no seu grande e infinito amor, ele nos dá a graça salvadora em Cristo Jesus. Se você estudar a palavra, se você alimentar da palavra, você vai ver que aquilo que Deus promete, ele cumpre. Aquilo que ele manda fazer, precisamos fazer. Precisamos levar as coisas de Deus a sério para sermos abençoados. Então, amados, pensamos ainda nesse texto que Noé foi abençoado por Deus. Noé e sua família foi abençoado por Deus. Depois nós lembramos de um outro profeta, Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 17, de 4 a 6, fala que Elias profetizou nos dias do rei Acabe, que havia muito pecado, também desobediência total a Deus. O profeta Elias profetiza por causa da situação de pecado, desobediência, ele profetiza que não haveria chuva durante 3 anos e meio. E é interessante que Deus fala com ele: Elias, então vá para um lugar onde há um ribeiro, onde você vai poder matar a sua sede, e eu enviarei pão e carne para você. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como que Deus é tremendo. Aquelas pessoas que confiam nele, que busca dele, que o adora, que o serve, que ora a ele, que exerce fé, que exerce confiança nele, ele trabalha em nosso favor. Então diz o texto aqui em 1 Reis 17, 4 a 6, o seguinte: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso 6: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha o amor de Deus para com Elias. É o amor de Deus manifestado na palavra de Deus, mostrando para mim e para você que nós precisamos confiar em Deus, precisamos crer em Deus, precisamos adorar a Deus, precisamos orar a Ele, precisamos ter confiança nele, porque o resto Ele faz, o resto é com Ele. Temos uma outra passagem muito tremenda sobre o povo de Israel e Moisés. É interessante que em Êxodo fala de que Faraó, naquela oportunidade, ele mandava que as crianças que nascessem, os homens, fossem mortos. Só podia continuar vivo se fosse mulher. Então nós lemos lá a história de Moisés, que quando ele, criança, quando ele nasce,
a mãe, os pais, os israelitas, que conhecia já o mandamento de Faraó, a mãe temeu, mas ela exerceu fé. E a criança nasce, Moisés nasce, e ela continuou cuidando dele. Ela não permitiu nada contra ele, porque ela exerceu fé e ela orava por ele e cuidava dele. Mas como Moisés cresceu e aos 3 meses depois, ela viu que não podia mais esconder o Moisés. E ela então pega um cesto, coloca betume, prepara de acordo que não afundasse e coloca Moisés, 3 meses de idade, naquele barquinho, dentro do rio Nilo. E é interessante que, diz o texto que a filha de Faraó saiu para banhar no rio. E é interessante que a Miriam, irmã de Moisés, ela, com a mãe dela, juntamente com a mãe do menino, ela sai vigiando o filho, o que queria acontecer com o seu irmão, com Moisés. E quando a filha de Faraó desce ao rio para tomar banho, ela acha o cesto com a criança. E ela pega a criança e acha a criança muito bonita. E ela fala com as suas criadas: deve ser filho dos hebreus, mas eu vou guardar para mim, eu vou criá-lo. E é interessante que Miriam, tudo de Deus, tudo orientação de Deus. E Miriam, a sua irmã, que estava atenta para ver o que acontecia com Moisés, assim que ela viu que a princesa pega a criança e com a criança nos braços, ela aproxima da filha do Faraó e fala com ela assim: você quer que eu busque uma ama para cuidar dessa criança para você? E ela falou assim: quero. Então o texto aqui, amado, diz assim, Êxodo 1:22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, irmãos, a palavra diz que no verso 2 e 3, Êxodo 2 e 3, e a mulher concebeu e teve um filho, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses, falando da mãe de Moisés. Ainda continua, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pinche, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. Então, amada, nesse momento é que a filha de Faraó acha o menino e toma-o nos seus braços, e aí é que a Miriam aparece, porque a Miriam estava vigiando para ver o que aconteceria com Moisés. Então no verso 7 diz assim: então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu, ela fez uma pergunta para ela, irei eu chamar uma ama das hebreias para que crie esse menino para ti? E ela, quer dizer, sem mais sem menos, tudo por Deus, Deus cuidando de Moisés, né? Então ela diz então, sim. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E a moça foi-se e chamou a mãe do menino. Olha que coisa tremenda. Então a filha de Faraó nem percebeu, né, que ela foi buscar outra pessoa qualquer para cuidar da criança para ela, e não pensava que seria a mãe do próprio menino. Então nós vemos Deus cuidando do seu povo, cuidando de Moisés quando criança, e criando também cuidando, né, da mãe de Moisés, da família de Moisés.
Uma outra coisa mais maravilhosa é que nós queremos ver é que no capítulo 7, aliás, no Êxodo 14, verso 25, nós vamos ver que Deus dá outro livramento. Em Êxodo 14, 25 diz assim: e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então aqui já fala, já quando Moisés, já adulto, já capacitado por Deus, chamado por Deus para ir ao Egito, para livrar o povo de Deus que estava lá no Egito já há 400 anos. E Moisés vai para lá, amando de Deus, e Moisés, nós já sabemos da história, muitas coisas aconteceram, e quando Deus, então, resolve tirar o povo dele, capacitado por Moisés, então, ele começa a falar com Moisés, para falar para Faraó deixar o povo sair. E nós sabemos que Faraó endureceu o coração e não permitiu. Mas depois de tantas coisas que Deus fez lá, como sinais nos egípcios, para os egípcios, contra Faraó, o povo de Deus não sofria coisa nenhuma. Mas os egípcios sim, até que Deus deu a vitória de proteção também para Moisés, para o povo de Israel, quando ele, na saída do povo dele, do Egito, ele manda a Moisés para falar com o povo, que orasse, que preparasse e que pegasse um cordeiro. Aí já era Deus ensinando para o povo a respeito do Cordeiro de Deus que haveria de vir, que é Jesus Cristo. Então pega um cordeiro e naquela noite marcaram as portas com o sangue do cordeiro, que simbolizava Jesus. E a casa que estava marcada, o primogênito não morreu. Em todas as casas dos egípcios havia mortos, porque o primogênito de todo o Egito, até mesmo dos escravos, o primogênito morreu, mas de Israel nenhum morreu. E naquela noite, então eles saem do Egito rumo ao deserto. E no verso 15, verso 3, em Êxodo 15, verso 3, diz assim: o Senhor, Moisés fez uma oração e diz: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, Deus abençoou o seu povo do Egito, tirando-os de lá, rumo à terra que Deus tinha prometido para o seu povo. Então, eles foram rumo ao deserto. E lá mesmo no deserto, nós vemos que ao atravessar, ao chegar diante do mar, eles clamaram a Deus, clamaram a Moisés, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse para Moisés que falasse para o povo marchar. E nós sabemos da história de que o faraó com seu exército veio atrás, e Deus abriu o mar vermelho, cuidando do seu povo. E ao abrir o mar vermelho, o povo de Israel atravessou, e os egípcios vieram atrás e entraram também, mas Deus derrotou todos os egípcios. Por isso a oração de Moisés: o Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Aleluias! Então vemos aí, Deus cuidou de Moisés criança, Deus cuidou de Moisés e do povo lá no Egito. Tantas coisas aconteceram lá, mas o povo de Israel não sofreu dano nenhum.
Aí agora no Mar Vermelho, Deus dá a vitória para todo o povo e destrói o povo do inimigo, de Faraó. Então, amados, temos a outra, falando de oração, né? Ainda de oração, Jonas. O Senhor, a Bíblia diz que Jonas foi um profeta que Deus chamou ele para fazer um trabalho numa outra cidade, num outro lugar. Mas ele foi, mas desobedeceu a Deus. Desobedecendo a Deus para outro lugar. Ele não foi para o lugar que Deus determinou. Ele fugiu de Deus. E na fuga dele, ele tem problemas também difíceis. E ele é jogado dentro do navio para dentro do mar. E ele foi tragado por um peixe. Olha que coisa tremenda. É Deus cuidando do Jonas e cuidando também de outras pessoas. Então, e mostrando também o poder da oração. O texto diz assim, nós não vamos ler o texto todo, só vou ler um verso aqui. Mas a história fala de que Jonas foi lançado para dentro do mar e foi tragado por um peixe. Então, Deus cuida de Jonas, porque Jonas cria em Deus. E Jonas então faz uma oração. O Senhor Deus responde à oração de Jonas do ventre do peixe. Olha que tremendo, irmãos. Jonas dentro do ventre de um peixe. Ele ora a Deus. Olha o valor da oração. Olha Deus atendendo a oração de Jonas dentro de um peixe. Então, diz o texto assim: quando desfalecia em mim a minha alma, isso era Jonas, o texto dizendo de Jonas dizendo, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração no templo da tua santidade. Olha que tremendo! Jonas no ventre do peixe, e ele ora a Deus, e Deus lhe dá a vitória. Deus ouve a oração de Jonas no ventre do peixe, mostrando para nós que Deus é onisciente. Onde quer que estejamos, Ele ouve a nossa oração, desde que seja feita com fé e confiante no Senhor. Ainda sobre oração, a Bíblia nos fala que Pedro foi preso, Pedro apóstolo, na época de Jesus, ele foi preso e ele estava acorrentado entre 4 soldados, preso. E o imperador esperava, naquela oportunidade, matar Pedro. Mas a oração da igreja livrou Pedro da morte. Então nós vemos, o texto diz assim, em Atos 2,7, a igreja opera em favor de Pedro a libertação. Como? Através da oração. Diz o texto, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu na luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha que tremendo, amados, a oração funcionando. Pedro preso para ser morto, Deus envia o anjo, e o anjo liberta Pedro na cadeia, e Pedro estava acorrentado entre 4 soldados, hein? É bom entendermos isso, o texto fala, ele estava acorrentado junto de 4 soldados, mas o anjo chegou e libertou ele das algemas e mandou ele levantar depressa e o seguisse. E Pedro então fez isso, obedeceu. E quando Pedro estava lá fora já da cidade, ele lembra de que a igreja estava em oração. Então o texto é onde o texto nós lemos,
a igreja opera em favor de Pedro pela a libertação. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu na luz na prisão, e tocando Pedro na ilharga, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. No verso Atos 12, diz assim: considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, irmão, nós vemos aqui as três coisas funcionando. Vemos a oração, a fé e a confiança. E essas três coisas é que nós precisamos de estar atentos, vigilantes, porque é nessas coisas é que nós somos vitoriosos, porque Deus nos ama, Deus nos abençoa, Deus nos protege, Ele quer o melhor para nós. Vamos ver ainda a história de três jovens, lá em Daniel 3:25, conta-se que três jovens foram com Daniel para a Babilônia, e lá, num certo dia, o rei Nabucodonosor resolveu levantar uma estátua, e depois queria que todo mundo ajoelhasse diante daquela estátua para adorar. Mas quando chegou a vez dos jovens, dos três jovens, ele estava no meio de uma multidão, então foi dado uma ordem, tocaram-se instrumentos e foi dada uma ordem pelo rei Nabucodonosor, que todos que ouvissem aquelas músicas, aqueles instrumentos, que deveria curvar diante da estátua de Nabucodonosor para adorar. Toda a multidão daquele povo adorou, menos Sadraque, Misaque e Abednego, que eram três judeus que estavam lá junto com Daniel. Então, amados, a história diz assim, que Nabucodonosor, porque eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor, porque eles criam em Deus, então o rei fala com eles: vocês, por que não curvaram diante da minha estátua? Vocês não vão curvar, vocês serão lançados dentro do lago, dentro de uma fornalha de fogo ardente. E eles disseram: ó rei, fique sabendo que o nosso Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, senão não vamos curvar diante de ti. Então, amado, diz o texto aqui, Daniel 3:25 diz assim: lançados no fogo, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então, amados, olha que coisa tremenda. Eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha, porque eles criam em Deus, e Nabucodonosor teve uma grande surpresa. Ele, olhando para dentro da fornalha, ele não viu 3, ele viu 4. E ele chama lá os seus auxiliares e disse: não lançamos 3 homens na fornalha? Sim, rei, 3 homens. Eu vejo 4, é o que o texto está dizendo aqui, ó. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, amados, o próprio Jesus Cristo entrou na fornalha para livrar os 3 jovens judeus, a Misaque, Abednego, a Misaque, Sadraque e Abednego. Então, amados, mas nós temos que entender então
mais um pouco profundamente agora a respeito de Jesus. O Senhor Jesus morreu por nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Aleluias! Então, amados, que coisa tremenda! Jesus é o próprio Deus que se faz homem. Quando nós vemos que Deus é amor, Ele demonstra o seu amor, Ele demonstrou o seu grande e profundo amor e misericórdia, quando Deus esvazia-se da sua glória e Ele toma a natureza humana, a forma humana, e Ele vem agora na pessoa do homem Jesus Cristo, o homem nascido de uma mulher, a Maria, e Ele então é Deus. Porque o anjo anunciando a Maria diz: o ente santo que há de ti há de nascer, ele é o Filho de Deus, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluias! Então o próprio Deus, Ele esvazia da sua glória e vem como o homem Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o Salvador ungido de Deus. É o próprio Deus que se faz homem e vem reconciliar o homem consigo mesmo. E Ele, como homem, Ele derrama o seu sangue imaculado, santo, puro, porque só Ele podia pagar o preço do nosso pecado. É interessante lembrarmos como é tremendo. Ontem, eu estava lendo sobre aquele momento lá em Apocalipse, quando João tem a revelação de que não tinha ninguém para abrir o rolo que estava na mão de Deus. Aí houve choro, e João chora amargamente, porque ele não podia fazer nada também, e ele, sabendo da situação do pecador, ele chora. Mas alguém, um dos quatro seres viventes, disse, aliás, um dos anciãos disse para João: não chores, há um que pode abrir, é o leão da tribo de Judá, falando de Jesus. Então Jesus aparece na visão de João, Jesus aparece e ele, com as marcas das mãos, mostra para João. João viu e eles disseram: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto e com o seu sangue ele comprou homens para Deus. Então, amados, que coisa tremenda! Jesus toma aquele rolo, e aquele rolo, dentre muitas coisas, aquele rolo fala de uma escritura da terra, e somente Jesus Cristo podia fazer isto. É interessante que a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Algum humano, um humano teria que livrar o humano. O homem teria que teria que pagar o preço do pecado, mas não tinha um que tinha capacidade para fazer isso. Todos eram pecadores. Aí, amados, é que entra o plano perfeito. Aí é que entra o amor e a misericórdia de Deus. Ele se faz homem, e na pessoa de Jesus Cristo, o homem, o Filho do homem, e ele então pôde pegar o rolo, que era um documento que, de acordo com a história dentro da Bíblia, por isso que temos que ler a Bíblia, para nós podermos entender uma coisa com a outra. É interessante que fala que quando um homem, um judeu, ficasse porventura pobre, e ele tivesse que vender o terreno dele, aí ele vendia, mas sempre tinha alguém da família dele, sempre tinha um capaz que podia pagar, resgatar. Então ele o resgate seria
Ele pegava o documento da mão daquele que foi vendido e levava diante das autoridades, mostrava o documento e ele pagava o preço. E ele pegava o documento de volta e o homem que tinha vendido voltava a ter novamente, porque o documento, o rolo, o documento, a escritura novamente estava com ele. Então Jesus Cristo é o único homem capaz de fazer isto, porque ele teve que pagar um preço. Ele apresentou como o pagador do preço da humanidade, e também ele então pega o rolo que simboliza o direito da terra, que Satanás, o homem, entregou para Satanás. Lembramos que quando Jesus, no deserto, depois do batismo dele, ele encontra com Satanás, o Satanás encontra com ele e fala com ele assim: se prostrardes, me adorardes, eu te darei todo esse reino para você, porque a mim me foi entregue. Então o próprio Satanás confessa para Jesus que a mim foi entregue. Satanás não tem nada. Satanás não tem nada. Mas ele fala com Jesus, ele queria adoração. Ele queria trocar o reino pela adoração. Mas Jesus disse que ele não deveria fazer aquilo porque ele não podia tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele, então, quando ele fala de transformar pedra em pães para comer, ele também oferece troca. Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, irmãos, nós vemos que Jesus derrota Satanás na cruz do Calvário. E agora nós vemos em Apocalipse, um outro texto lá, quando Jesus, perto da volta dele, quando vai começar a última semana da humanidade, falando do arrebatamento, dentro do arrebatamento, aquela coiseira toda, então fala que Jesus, novamente, João falando assim, que Jesus pega o rolo, lembrando que Jesus foi o único que pode tomar das mãos do diabo, porque ele tem o documento. É tremendo, irmão, é tremendo. Então Jesus é o homem, é Deus que se fez homem, que nos salvou, e que ele um dia, está no Apocalipse também, o dia em que foi a hora da igreja chegar lá no céu, arrebatada, e quando chega o final das coisas no mundo, os anjos cantam um hino de glorificação a Jesus, dizendo que agora chegou o reino, o momento do reino voltar para Deus e para o seu Filho, porque Jesus tem o rolo e ele está pago. Então Jesus vai reinar para sempre com a igreja, juntamente com a igreja. Então, amado, é interessante que Jesus sempre cuida dos seus. O Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Romanos 14:9 diz assim: foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, irmãos. Deus está cuidando de todos nós. No Salmo 91, 5:10, diz assim: não temerás espanto noturno. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Esse salmo fala justamente o que está acontecendo hoje, dessa epidemia, dessas mortandades, desse desespero, dessa brigaiada, e é no mundo inteiro.
Então, o texto está dizendo: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Todo dia de noite, de tarde, a gente vê assim, vai fazer um balanço, dentro de 24 horas morreu tantas pessoas no lugar, tantas pessoas no outro, tantas pessoas no outro. Isso é durante o dia, tanta coisa tem acontecido. Mas o texto está dizendo: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo é a tua habitação. Então, irmãos, quanta coisa maravilhosa em nosso favor. Por que temer? Por que chorar? Por que entristecer? Por que agonizar? E o texto ainda continua dizendo, amados, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Olha a promessa de Deus, amados. Nenhum mal te sucederá. Vai depender da nossa fé, vai depender da nossa oração, vai depender da nossa confiança no Senhor Jesus. E é interessante que é sujeito, e eu tenho a impressão que você mesmo já deve ter escutado alguma coisa disso, que alguém fala assim: mas tem muito crente morrendo. Você já deve ter ouvido isso. Mas tem crente morrendo também. Só, amado, eu vou deixar um verso com você, pra você ver como que Deus é tremendo. Isaías 57:1 diz assim: perece o justo, perecer é morrer, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. O homem arruma tanta coisa para justificar a morte das pessoas, mas o texto continua dizendo assim: os homens compassivos, santos, justos, justificado pelo sangue de Jesus, né? Uma nova vida em Cristo Jesus, Filho de Deus. Então, os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Aleluia! Irmãos, por que vai haver arrebatamento? Por que falar de arrebatamento? Porque o arrebatamento é quando Deus vai tirar a sua igreja do caos. É quando Deus vai arrebatar a igreja da terra para os céus, porque daí 3 anos e meio o mundo vai acabar. Daí 3 anos e meio vai ter final. Então, amados, Deus, na sua misericórdia e sabedoria, na sua onisciência, Ele sabe quem pode fraquejar, e Ele não quer que ninguém fraqueje. Se ele está crendo em Jesus, se ele tem fé, se ele ora, se ele está vivendo uma vida santa, mas sabemos que nós não somos perfeitos, e nessa falta de perfeição ainda, né? A perfeição é depois que Jesus voltar, é depois que Jesus nos arrebatar. Então, aí o que acontece? É que ele tira antes que aconteça o mal. Se você assistiu o filme Apocalipse, lá tem um arrebatamento. E dentro de 7 anos, nos primeiros 7 anos, muitas pessoas morreram. Mas pouco depois há também a ressurreição, o arrebatamento. Muitas pessoas são arrebatadas. E as pessoas ficam tudo desesperadas, os judeus ficam desesperados. Aí vem a história do anticristo. A Bíblia fala que durante 7 anos, 7 anos dividido em 3 anos e meio, na primeira parte dos 3 anos e meio, desses 7 anos finais, é que o anticristo vai aparecer e vai tentar tirar proveito.
vai dizer que é que Deus é que fez isso e que Ele está lá para consertar as coisas que estão erradas no mundo. Mas, na realidade, Deus tirou os seus antes que venha o pior. Porque depois desse final, desse primeiro 3 anos e meio, vai haver coisas terríveis, vai haver coisas muito terríveis, terremotos e tanta coisa que vai acontecer, e muita gente vai morrer. Mas mesmo nessa misericórdia de Deus, nessa condição, Ele ainda dá oportunidade nesses dias do homem arrepender. Ou seja, Ele fala de 2 testemunhas que Ele manda para a terra, que dá a entender que é Elias e Moisés, que os 2 testemunhas vêm testemunhar para os judeus, para que os judeus sejam salvos. E é nessa oportunidade que 144 mil judeus, são 144 mil judeus, que vão converter e serão evangelistas para o restante dos judeus. Mas a Bíblia diz que mesmo diante daquilo, eles não arrependeram. E aí, o anticristo vai juntar nações contra o povo que converteu. Alguns vão converter. Então, amados, aí é que vem Jesus com a igreja, aqueles que foram arrebatados. Jesus vem com a igreja para livrar também o povo judeu que converteu. Então, que nós possamos pensar nisto, que Deus é amor, Ele é fiel, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Lá em Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, amados, que possamos pensar e crer e fazer as coisas que temos que fazer, crendo só o Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que devemos adorar. Só Ele é digno de adoração, petições e ações de graças, ou seja, agradecimentos, aleluias, glória a Deus. Então, amados, vamos orar, vamos ficar firmes, vamos confiar, vamos nos santificar, vamos tomar posição, vamos crer na Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento, e alimento que nos aumente a fé, fortalece a nossa fé. Então, amados, vamos pensar nisto. Oração, a nossa vida tem que ser oração, fé e confiança no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E lembrando que precisamos de estarmos como membros do corpo de Cristo, confiantes de que Deus cuida de nós. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a esposa de Cristo. Cristo quer casar conosco e nós devemos estar atentos com isto para sermos recebidos como a noiva, a esposa de Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Príncipe da Paz, nós te somos gratos pela tua palavra, te somos gratos pelo teu grande e infinito amor, misericórdia. Nós te somos gratos, Deus querido, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, porque tem anjos que acampam ao nosso redor para nos guardar e livrar. Obrigado pela tua santa armadura. Ó Deus, obrigado porque nós podemos tomar cada parte desta armadura pela fé, crendo nas tuas promessas. E muito obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos selou. O Espírito Santo começou a boa obra em nós e ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo, diz a tua palavra, e a tua palavra
não falha. A tua palavra é poder de salvação para todo aquele que crê. Creiamos na palavra, creiamos no Senhor Jesus Cristo, creiamos no Espírito Santo, creiamos que Deus está conosco, Ele nos dá a vitória. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te fortalece, Deus cuida de você, Deus supre as suas necessidades, Deus nos dá a vitória. Não vamos desanimar, vamos orar para que breve possamos estar como igreja, estar reunidos novamente e de uma maneira com a maior fé, com a maior disposição, com o maior desejo de servir a Deus e de servir ao nosso próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e que Deus continue nos dando a vitória, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus.